Clonagem de órgãos. No futuro, a clonagem de órgãos pode ser uma solução para muitos problemas médicos. As pessoas podem ter órgãos clonados para substituir aqueles que foram danificados ou perdidos devido a doenças ou acidentes. Alguns cientistas estão trabalhando em técnicas de clonagem que poderiam criar órgãos perfeitamente funcionais, sem o risco de rejeição pelo sistema imunológico. Essa tecnologia poderia revolucionar a medicina e salvar muitas vidas. No entanto, a clonagem de órgãos também pode levantar questões éticas e morais. Algumas pessoas podem se opor ao uso de embriões humanos para produzir órgãos, ou pode haver preocupações sobre a criação de seres humanos clonados apenas para a colheita de órgãos. Além disso, pode haver preocupações sobre o uso indevido de tecnologias de clonagem, incluindo a possibilidade de criar organismos perigosos ou incontroláveis. Em um cenário de ficção científica, a clonagem de órgãos pode se tornar uma questão política e social importante. Pode haver uma luta entre aqueles que veem a clonagem de órgãos como uma solução para problemas médicos e aqueles que acreditam que é uma violação dos direitos humanos. Pode haver grupos de ativistas tentando impedir a clonagem de órgãos, enquanto outros trabalham para promover sua aceitação e uso generalizado. Em uma história de ficção científica, pode haver uma corrida entre diferentes países e empresas para desenvolver a tecnologia de clonagem mais avançada. Pode haver uma competição para encontrar maneiras de clonar órgãos mais rapidamente e a um custo mais baixo. Além disso, pode haver uma corrida para patentear tecnologias de clonagem de órgãos, com grandes corporações tentando monopolizar a indústria. Também pode haver histórias sobre indivíduos que precisam de órgãos clonados e seus esforços para obtê-los. Eles podem ter que enfrentar dificuldades financeiras para pagar pela clonagem, ou podem ter que enfrentar oposição de grupos que se opõem à clonagem de órgãos. Pode haver histórias sobre indivíduos que buscam tecnologias de clonagem mais avançadas em outros países ou mesmo em outros planetas. Em um mundo de ficção científica com clonagem de órgãos, também pode haver histórias sobre as consequências não intencionais da tecnologia. Pode haver histórias sobre órgãos clonados que começam a se comportar de maneira estranha ou a ter efeitos colaterais imprevisíveis. Também pode haver histórias sobre indivíduos que se tornam obcecados em clonar partes de seus próprios corpos, levando a consequências perigosas e inesperadas. A clonagem de órgãos pode ser um tópico fascinante e controverso para a ficção científica. Há muitos caminhos diferentes que uma história pode tomar, desde a luta política sobre a tecnologia até as histórias pessoais de indivíduos que precisam de órgãos clonados para sobreviver. A clonagem de órgãos também pode levar a questionamentos mais profundos sobre o que significa ser humano e a natureza da vida e da morte. Pode haver histórias sobre clones que desenvolvem uma consciência própria e começam a questionar sua existência, bem como histórias sobre indivíduos que enfrentam dilemas éticos sobre o uso de órgãos clonados. Além disso, a clonagem de órgãos pode ser usada como uma ferramenta de manipulação em histórias de ficção científica. Pode haver uma história sobre uma pessoa que é clonada sem o seu conhecimento ou consentimento, e sua cópia é usada para fins maliciosos. Ou pode haver histórias sobre a criação de exércitos de clones para fins de guerra ou conquista. A clonagem de órgãos também pode ser usada para criar personagens inusitados, como seres híbridos, que possuem órgãos clonados de várias espécies diferentes. Por fim, em um mundo de ficção científica com clonagem de órgãos, também pode haver histórias sobre o futuro da humanidade. Pode haver histórias sobre a clonagem sendo usada para colonizar outros planetas ou para estender a vida humana indefinidamente. Também pode haver histórias sobre a luta pela igualdade e os direitos dos clones, que são considerados uma forma inferior de vida. Em suma, a clonagem de órgãos é um tema rico em possibilidades para a ficção científica, e pode ser explorado em inúmeras formas e gêneros.